Olá pessoal, tudo bem? Bom dia ainda, hein? Bom dia ainda. Estamos chegando com a live aqui do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, nesta quarta-feira, dia de jogos pela Copa do Brasil e também sequência de Copa Sul-Americana, onde nós tivemos o Atlético se classificando na Bacia das Almas, graças a São Vítor, contra o fortíssimo La Calera do Chile, na noite desta terça-feira lá em Belo Horizonte, hein? Vamos falar sobre isso também. E é claro, sobre os jogos de hoje. Tem o Palmeiras na Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, já venceu a primeira por 1-0. Tem o São Paulo lá em Salvador também pela Copa do Brasil, precisa inverter a vantagem que foi adquirida pelo Bahia aqui no estádio do Morumbi. Vitória por 1-0, ou seja, o São Paulo precisa de 2 gols de diferença para avançar à próxima fase. Se vencer por 1 gol, disputa por pênaltis, mas o que tem chamado a atenção é justamente a ausência de gols na equipe do São Paulo nos últimos jogos. Por isso, a nossa pergunta do dia, ela não tem tons de ironia, entendeu? Eu estou só tentando justificar. Por essa ausência de gols, você acharia hoje uma surpresa se o São Paulo avançasse para as quartas de final da Copa do Brasil? Ou seja, ou pelo menos uma surpresa se avançar no tempo normal, vencendo por 2 gols de diferença, sem o Antony, que está com a seleção sub-23, com a volta do Toró, que não atuou no clássico contra o Corinthians, precisando de gols para avançar. Por isso a pergunta é, seria uma surpresa, ou será uma surpresa, se o São Paulo avançar às quartas de final da Copa do Brasil, por esses últimos jogos, pelas últimas apresentações da equipe? Responde aí na nossa live, nos comentários. E é o seguinte, compartilhe também a nossa live aí no Facebook, compartilhe com as suas redes sociais, com seus amigos, e já vai curtindo aí também a nossa live. Vou repassar a pergunta do dia para o João Antônio de Carvalho e saber do João o que ele pensa a respeito do jogo do São Paulo contra o Bahia. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos. Ainda bem que você deu uma repaginada na pergunta. O São Paulo se classificar não chega a ser uma surpresa. Eu acho que o Bahia passa. Mas o São Paulo se classificar ganhando por 1 gol de diferença, se classificando nos pênaltis, não dá para dizer que é uma surpresa. Seria sim uma surpresa o São Paulo se classificando dentro de Salvador contra o bom time do Bahia, time bem dirigido pelo Roger Machado, ganhando por 2 gols de diferença. Aí sim eu acho que o time não está fazendo gol, sabe? Uma hora vai ter que fazer um golzinho. Se de repente a defesa se portar bem, o que eu também desconfio, porque a defesa de São Paulo não é uma defesa confiável, embora vá jogar agora, olha a sirene tocando, tá quase, embora vá jogar hoje talvez com a sua defesa principal, os jogadores que o Cuca mais confia, o Arboleda e o Bruno Alves, mas mesmo assim não são aqueles jogadores dos sonhos, não chegam a um Gustavo Gomes do Palmeiras, por exemplo, fazendo dupla com o Luan. Então o São Paulo pode sim se classificar. Não acredito nisso. Eu acho que o Bahia tem mais possibilidade. Acho que o Bahia entra aí com uns 65% de chance de conseguir a classificação. Acho surpresa sim se o São Paulo se classificar ganhando por 2 gols de diferença. Aí é porque o São Paulo ou jogou muito ou o Bahia jogou muito pouco. É isso aí, o Pedro Maravelli está conosco, boa tarde, não será surpresa, até porque do outro lado está o Roger Machado, que é capaz de tudo, para o bem e para o mal, mas acho difícil o São Paulo se classificar. O Gui Silva aposta em Bahia 0, São Paulo 2, aí já está dando o resultado que o São Paulo precisa. O Gabriel Henrique, eu acho que se o São Paulo avançar para outra fase, será uma zebra danada. E coloca as carinhas aqui de kkkk. Francisco Bandeira Carvalho Neto diz que vai ser 2-0, mas pro Bahia, apostando no tricolor da Boa Terra. E o Alexandre José da Silva também já está conosco. Dá uma boa tarde aqui, mandou um abraço pra gente. Grande Alexandre. O Jorge Nascimento vi que já mandou comentário aqui também. O Jorjão lá do Rio de Janeiro. Aliás, antes da gente falar dos jogos aí, ô João, infelicidade do prefeito Marcelo Crivella, hein? Atrelar o nome do Vasco da Gama àquela ciclofaixa, ciclovia, lá, ciclofaixa Tim Maia, lá, né? O negócio está desabando e o cara vem fazer graça, pô, tem gente morrendo lá e o cara vem fazer piada. Sabe, o pior de tudo isso, cara, não é o cidadão fazer uma piada fora de contexto, desconexa, como aquele fez, vou mudar o nome da ciclofaixa lá para Vasco da Gama porque está caindo demais.
é quem está presente achar engraçado isso aí, velho. Você ouve o áudio do Crivella, aí ele conta, ele fala lá, então ó, vou falar pra você, cara, que tem de lambe-saco nesse país também, de nego que bate nas costas aí, que fica provando tudo quanto é groselha que esses caras fazem, só pra estar perto do poder, entendeu? É umas ponaiadas que eu vou te falar também. Tirar uma foto dele na piscina, aquele pessoal que riu, tá todo morrendo afogado lá embaixo. Tem a dúvida. Agora, eu não vou falar nem que, senão eu estaria sendo também incoerente pelo que ele falou. Eu seria muito forte com o Rio de Janeiro. Então eu vou falar no geral. No geral, que aí aí eu me incluo também, o Frank se inclui, embora a gente pense muito quando vai votar ou quando a gente vai colocar alguma pessoa dessas, alguma figura dessas. Eu ia falar que cada lugar tem o político que merece. Mas eu vou ser mais exato. Cada país tem os políticos que eles merecem. Então, colocar um político como esse, a gente vê que isso aí acontece aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem a melhor cultura política. Esses próprios caras que estavam rindo lá da piadinha imbecil do Crivella, eles estão do lado dele por quê? Porque ganham alguma coisa, são assessores, têm algum interesse. Então, no Brasil é sempre assim. Alguém assume por conta do interesse, que as pessoas colocam esses políticos nos seus cargos porque querem alguma coisa em troca. Então acontece isso, essa piada imbecil, porque ele é um torcedor do Botafogo, os dois vão jogar no final de semana, Botafogo e Vasco, aí ele aproveita e faz uma brincadeira como essa. Uma brincadeira que pode ser feita, eu acho que ela não deve ser feita por ninguém, porque ela está mexendo com as pessoas que perderam a vida nesses, não vou nem dizer acidente, amigo, isso aí não é acidente, né? É má construção, é má fé. Mas as pessoas que faleceram têm familiares, e esses familiares vão se sentir completamente ofendidos com esse tipo de brincadeira. Mas pior ainda por ser um político, que deveria estar com a função de resguardar a sua população, a sua comunidade. E ao invés disso, ele faz uma brincadeira imbecil como essa. Aí depois ele pede desculpa. Aí depois da merda feita não tem mais jeito, seu Crivella. Olha, o Pedro Maravelli diz o seguinte: Crivella, o pior prefeito do país de todos os tempos. Alexandre José da Silva Almeida, a torcida que criticou o Vitor no Brasileirão ontem ficou muito feliz, é verdade. Luiz Neto, e o Palmeiras tem que pegar o Eric de volta. Outro assunto pertinente nesta quarta-feira. O STJD agora entrou na parada, né? Ressuscitamos o STJD através do VAR. A tecnologia que veio para auxiliar, para ajudar o futebol, pronto, foi para o STJD. Não pelo VAR, né, mas pelo procedimento. O STJD acatou a petição lá do Botafogo e o caso vai a julgamento. Lembrando que o Botafogo não está reclamando, não está questionando a marcação da arbitragem, e sim o protocolo utilizado pelo árbitro de chamar o VAR, supostamente depois de ter autorizado novamente o reinício da partida. Ou seja, o Botafogo está tentando no tribunal lutar por algo que na teoria é errado, porque ele quer que a coisa volte atrás, que tenha um novo jogo, porque no fim das contas o árbitro fez uma marcação que eu julgo correta, porque o pênalti aconteceu, né? O cara pisa no tornozelo do outro, do adversário, dentro da área, é uma falta, e é falta penal. Isso pode abrir um precedente muito grande. A gente não sabe o que é que se passa na cabeça dos auditores do STJD, não tem data ainda para julgamento, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, mas o Brasil já se antecipa aí às modernidades, já conseguimos levar o VAR por STJD e a gente não sabe o que é que vai acontecer, João. Olha, Frank, primeiro, eu acho que o STJD está muito certo em aceitar a denúncia. Acho que é o mínimo que ele pode fazer. Ele tem que julgar a denúncia e dizer se ela é procedente ou improcedente. Claramente que eu coloco isso, eu vejo que ele está certo em fazer isso, mas também ele faz isso porque faz muito tempo que não surge algo polêmico no futebol brasileiro para que os auditores possam aparecer. Que é aquilo que eu sempre falo, não adianta o STJD lá para julgar
a suspensão do Pikachu é assim, um jogo, eu sigo o relator, tá bom, um jogo. Quando acontece algo grande, é que esses auditores eles vão para as tribunas, porque aí tem transmissão ao vivo. Hoje em dia o que tem de canal a cabo que precisa encher a programação não é brincadeira. Então você tem dúvida que quando for feita o julgamento do caso Botafogo e Palmeiras, vai ter transmissão ao vivo desse julgamento? Claro que vai ter. E aí os nobres magistrados do esporte, eles vão para a tribuna e falam por 25, 30 minutos, que é a hora deles baterem o pênalti, deles aparecerem. Eu já vi muito isso no futebol, estou há muito tempo no futebol. Então, primeiro, acho que está certo, mas acho que eles vão aproveitar para capitalizar também, ganhar um pouquinho em cima disso. Mas acho que o jogo não vai voltar. Eu acho que vão ter mecanismos, acho que a justiça tem mecanismos para dizer que a decisão foi correta, que não interferiu muito, porque o árbitro não... Eles não têm como ouvir se ele falou, segue ou não segue. Tem gesto, mas gestual, sabe, é relativo. Acho até que ele mandou começar o jogo, acho. Mas eles vão derrubar isso. Não tem data, vai abrir um precedente, como você mesmo disse. Então são três coisas. Abre o precedente dependendo da maneira como ele é lógico. Abre um precedente se eles anularem o jogo, porque a partir de então vai ser pior ainda, porque o árbitro vai ficar parado esperando o VAR toda hora, porque ele não vai poder nem dar um passo, porque aí já vão achar que ele está mandando começar o jogo, e não pode, aí não vai ser mais consultado. Então, por abrir um precedente que eles não querem que abra, por não ter datas, não existe calendário, eu entendo que o resultado vai ficar igual. Não duvido que o jogo seja alterado. Essa é a minha opinião. Mas o STJD está certo em pelo menos receber a denúncia, eu acho que está certo, porque é o mínimo que eles estão. Eles estão lá para isso, eles têm que pelo menos receber. Julga e a gente vê o que vai acontecer. O Pedro Maravelli diz o seguinte, a Gazeta Esportiva informa que Sampaoli rechaçou sondagem do Betis da Espanha. O cara é ou não diferente? Ele é diferente, mas não fala porque os treinadores aqui, os brasileiros, ficam melindrados, Pedrão. Sim. Marcelo Pires, boa tarde, Odair vem fazendo um belo trabalho no Inter. Fato. Sim. Humildade e dedicação dão grandes resultados. Abraço de Porto Alegre. Valeu, Marcelão. Obrigado, hein? Um abraço aí para Porto Alegre. O Carlos Valdemar, bom dia, gol do Bahia, entendeu? Bom dia, gol do Bahia. Olha o Jorge Nascimento aqui, ó. Favor, Frank e João, fale um pouquinho da bela iniciativa do Fortaleza, que colocou intérprete para deficientes auditivos nas coletivas do Rogério Ceni, modelo a ser seguido. Já de algum tempo, né, o Fortaleza vem fazendo isso aí, cara. E é algo que cada dia mais vai ganhar espaço, porque é uma tendência, né? Para você ter uma ideia, a igreja que eu frequento tem isso, entendeu? Você está lá e tudo que o padre fala, tem uma especialista lá em Libras que transmite tudo aquilo também. Se tiver alguém lá, ou se tiver, às vezes a gente grava e coloca na internet para o pessoal acompanhar também. Então isso é uma tendência. E o Bahia também tem feito um grande trabalho social também, através de sua assessoria. Então, eu acho que são atitudes que devem ser copiadas. As do Bahia, as do Fortaleza, para que melhore esse nível de entendimento do futebol, que não é uma guerra, é um jogo, é um esporte. O Pascoal e Viviane Massatelli, o Botafogo está errado, mas o VAR até agora só viu a favor de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Ué, como assim, amigão? Tem alguma coisa que o VAR tenha feito aí de errado? Não, eu acho que... Pô, só para falar contra o Corinthians, anularam o gol do Pedrinho no ano passado na final da Copa do Brasil, porque é mais do que isso. Não, o VAR é como a arbitragem, erra para os dois lados. Eu não acredito nessa história de que um time é mais beneficiado que o outro. Claro, em alguns momentos da história do clube, até por uma certa pressão, ele acabou sendo beneficiado mais do que os outros. Mas eu não acho isso, não. Acho que é muito peso para a arbitragem, tanto a de campo como a do VAR. Acho que o VAR os árbitros de VAR estão aprendendo com o novo brinquedinho. E o árbitro de campo também. O Jorge Nascimento disse assim, tem uma ambulância aí na Paulista? Tem várias, cara, mas eu acho que você ouviu a sirene do meio-dia que o João chamava a atenção. O Pedro Maravelli, anular o jogo do Fogão com o Palmeiras, teve irregularidade no procedimento? Até para o bem do VAR, sua continuação e sedimentação, que se mude a orientação de que o lance não poderá ter sequência ou realmente
que se anule o jogo. O pessoal tem que aprender na marra, né, o Pedrão? Então, estão aprendendo a pilotar o avião com o avião no espaço, né? Eu acho que aí demanda rapidez. Eu acho que assim, os jogadores também vão pegar a malandragem, tipo, aconteceu alguma coisa, bota a bola rapidinho para cobrar, para reiniciar o jogo, para não ter, sabe? Ou o cara que sofreu, no caso o Daverson da vida assim, fala, pô, foi pênalti, eu vou ficar rolando aqui no chão aqui, ver se o cara para o jogo para dar tempo do cara, do outro árbitro verificar lá no vídeo, entendeu? Acho que vai entrar a malandragem de jogador aí. E não quero estar ensinando nada para ninguém não, pelo amor de Deus. E cada vez mais a gente vai ter problemas de tempo. Porque, imagina, demoraram 6 minutos nesse lance. Se o Daverson ficasse uns 2 minutos rolando até que a arbitragem pudesse começar a consultar o VAR, iria para uns 8 minutos de paralisação. Já o contrário, o jogador vai tentar bater rápido, aí não, mas vai ser muito complicado. Então tem que padronizar. O que eu falei, o VAR pode ser importante contanto que tenha critério, padronização. Isso não está acontecendo. Então eles têm que aprender a ser mais rápidos. Se é para rever um lance, então o pessoal do VAR tem que urgentemente, o mais rápido possível, avisar o árbitro. Para que ele não reinicie o jogo, para que ele não faça nenhum gesto que permita que se entenda que ele deu o reinício do jogo. Então eu acho que o problema é velocidade. Quem está vendo na cabine, olhou, achou que pode ser, já para. Olhou de novo, viu que não foi, aí fala, pô, então não precisa nem vir, porque a gente viu aqui, a gente só quis dar uma segurada para dar uma olhada de novo. Ou o árbitro aprender, né? Ó, dei o cartão pro cara aqui, acho que ele forçou, dá uma conferida aí. Marcelo Pires, VAR, 2 pontos. Vamos ajudar o Renato. Renato Gaúcho, né? Estou imaginando aqui. O Alexandre José da Silva Almeida, qual o palpite para hoje, 16 horas, Chelsea e Arsenal? Vamos falar daqui a pouquinho, tá bom, o Ale? O Júlio Alves, não vão anular nada, o Palmeiras já pagou muito bem. Que isso, rapaz. Josmar Silva, São Paulo, fora da Copa do Brasil hoje, acabou o ano, hein? Me cobrem depois, tá bom, Josmar? Luciane Santos, baixou o Cássio no Vitor ontem. Não, o Vitor sempre foi grande pegador de pênalti, Luciane. Mais fácil ter baixado o Fábio do que o Cássio. Sidney Medina, Abel está fazendo certo ao deixar aquele time mimado. Vamos compartilhar, galera. Obrigado, Jorjão. Júlio Alves, Corinthians não teve nenhum pênalti apitado pelo VAR. Ué, a hora que tiver um pênalti que precisar do VAR, os caras marcam, Julião. Ó, fala pro Carille, Julião, para ele colocar atacante na área. Porque quando o time não tem atacante na área, o atacante não cai na área, e aí não é pênalti. Então, como o Carille joga muito atrás, esse esquema do Corinthians reativo, que o Frank tanto gosta, então é por isso. É aquela história que a gente fala, tá? Tinha muito essa brincadeira antigamente no futebol antigo, que uma vez o diretor de um clube foi cobrar o árbitro no final do jogo, que ele tinha comprado o árbitro isso acontecia muito isso aí no futebol antigo lá dos anos 60, 50. Aí ele foi cobrar o árbitro, pô, mas eu te paguei, você não marcou nenhum pênalti. O árbitro chegou para ele, sabe, meu amigo, teu time não entrou na área, vou marcar pênalti como? É mais ou menos isso. Pascoal diz que domingo na Vila foi mais pênalti do que o do Palmeiras contra o Botafogo. No entanto, ele coloca aqui, no entanto, não teve nem revisão. Não, teve revisão, né? E eles disseram que não. Mas aí é a interpretação de ambos, entendeu? O Palmeiras, o Botafogo e quem estava lá no jogo de Brasília não tem nada a ver com isso, né? Essa coisa de que um avalia de um jeito, outro avalia do outro, é porque o critério é subjetivo mesmo, é critério de cada árbitro. Os clubes não tem nada a ver com isso. Não é como um impedimento, que você olha lá no VAR e você vê, tá ou não tá. O critério da marcação de pênalti ou não, ele vai continuar sendo assim com o VAR e tudo. Luziane Santos, lembrar do gol anulado do Pedrinho me dá até uma dor no coração. O Pedro Maravelli diz assim, o VAR erra para os dois lados? Ele não pode errar, ele tem que fazer justiça. Não, mas tudo que acaba sendo interpretativo, né? Para alguns a interpretação vai ser correta, para outros não, né? Então é até muito subjetivo falar que o VAR vai... Hoje a gente já percebeu, né, Pedrão, que o VAR não vai resolver os problemas do futebol. Rodrigo Garcia, Frank e João, o meu Corinthians vai vir mais forte depois da Copa América, com as chegadas do Gil, do Renato Augusto, o Thiago Neves, o William Potker, ele vai brigar com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. E vai ressuscitar o Potker? E o Everaldo, hein? O Everaldo já está. Já está, mas ainda não estreou, né? Então... A Luziane diz que está ansiosa para a chegada do Gil, acho que todo mundo, né?
Thiago Dantas, grande João, grande Frank, live já compartilhada, estamos juntos, amigos. O Carille está evoluindo, hein, João? Saindo do 11.00 para o esquema 10.01. Mas o Corinthians tem evoluído mesmo. Tem evoluído principalmente defensivamente, né? E aí depois que faz o gol, aquela coisa, né? Nós aqui atrás e vocês tentam aí passar, que aqui não vai ter jeito. Ô João, pela Sul-Americana ontem, no sufoco, o Atlético passou pelo Calera por 1-0 no tempo normal, e aí nos pênaltis apareceu o São Vitor. Gol do Alejandro, né? E o Vitor defendeu 3, classificação esperada, né? O que era inesperado aquela derrota do jogo de ida, né? Mas não se iludam. Qualquer brasileiro, qualquer desses times brasileiros que passarem, podem brigar pela Copa Sul-Americana, que tem pouquíssimos rivais. Tem aí um outro time argentino, mas não tem grandes rivais. O Fluminense, por exemplo, pegou um time que é muito forte, o Atlético Nacional, e já ganhou de 4. Vai jogar hoje a volta, né? Então eu acho que o Atlético fez a parte dele. Não dá para imaginar o Atlético brigando pelo título no Brasileiro, mas na Sul-Americana dá. Qualquer um deles, Atlético, Corinthians que vai passar, Fluminense que joga hoje fora de casa, mas acho que com o 4-1 o Fluminense passa também, e até o Botafogo, que eu vejo que tecnicamente é o mais fraquinho deles, mas é aquele esquema mata-mata. Então, vamos jogo a jogo aí. Botafogo e Sol de América, o jogo das 7h15. Botafogo passa, favorito. Botafogo é um time instável ainda, né? Mostrou isso contra o Palmeiras. Quase não atacou porque o Palmeiras fez um esquema defensivo muito forte, mas já ganhou fora de casa. Eu acho que o Botafogo passa, classifica e vai fazer um confronto contra o Atlético na próxima fase. Boa tarde, pessoal. Tem camisa para ganhar, mas no momento o Bahia está com o sistema tático mais aguerrido, respondendo a nossa pergunta do dia, né, o Jardel? Do que o São Paulo, sem contar o fator psicológico. O time do São Paulo está jogando apático. Opinião do Jardel Santana aqui sobre a nossa pergunta do dia. O Rodrigo pergunta se a gente conhece o Edson Leivinha, que é o técnico do Sub-23 do Corinthians, né? Ele já foi auxiliar técnico do Muricy e do Nelsinho Batista, ou seja, não é um aventureiro, ele está sabendo o que faz. E trabalha lá com o Marcelo, né? Marcelo Fernandes. Com o Marcelo Fernandes, que é o auxiliar do Sub-23 também, que já foi até campeão paulista com o Santos. Além do Botafogo, tem também o Nacional da Colômbia contra o Fluminense. O Fluminense goleou aqui e hoje o jogo é lá na Colômbia, João. Sem o Pedro, que foi para a seleção olímpica, mas tem o João Pedro. Quer dizer, então o Fluminense tem um ataque muito rápido. Vai ser uma surpresa muito grande, mas muito enorme o Fluminense não ganhar essa vaga. Pode até perder o jogo, mas dificilmente o Fluminense vai sair de um jogo como esse, que o Atlético vai dar campo para contra-ataque, sem pelo menos fazer um gol. Então eu acho que confio muito na classificação do Fluminense. Pode até perder, mas não vai perder por 3 gols de diferença, é mais complicado. O Alexandre José da Silva disse que na Sul-Americana o melhor argentino é o Independiente. Isso aí, já avançou também. O Agnaldo Souza, bom dia, pessoal. Penso que elogiaram demais o time do São Paulo na final do Paulista. Quanto ao Pato, já percebemos que ele continua o mesmo. Quanto ao Corinthians, entendo não estar no ideal. Já há espaço para evoluir, mais. E isso é muito bom. Tem sim, tem espaço para evoluir. Eu tenho certeza que o Corinthians vai continuar melhorando. Só não sei em que situação vai estar no Campeonato Brasileiro na volta, né? Como é que isso vai se refletir. E não sei também se para a Copa do Brasil semana que vem está evoluindo nessas semanas o suficiente para inverter a vantagem adquirida pela equipe do Flamengo. O Fabiano Alexandre, Atlético Nacional passa. Pô, você está otimista, hein? Depois de ter sido goleado aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que eu já vi, o Frank, uma melhora muito grande nas chances do Corinthians contra o Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso, mas é só um teaserzinho. Eu acho que toda essa pressão em cima do Abel, em cima dos jogadores, sim, isso aí pressiona demais o time. E o Flamengo sabe, e olha, um absurdo o que estão fazendo com o Abel. O Abel falou que ia poupar jogadores, a diretoria já está contra, estão achando um jeito de mandar o Abel embora. E os jogadores gostam dele. Então, isso tudo pode fazer com que o Flamengo tenha dificuldade contra o Corinthians. O Flamengo é melhor, ganhou o jogo aqui, é favorito, mas vou te falar, essa pressão no Abel pode ajudar o Corinthians. E ó, o Abel já foi, hein? A informação de agora, atualizada há 2 minutos, o Jorge até colocou aqui, ó. É urgente, tem uma emissora no Rio dando que o Abel está fora. Vou ler a notícia aqui.
pressão externa, questionamentos internos e o Abel pediu para deixar o clube. Diz que vai ao Ninho do Urubu para treinamentos à tarde e a tendência é que a decisão seja comunicada aos jogadores. Segundo o Globoesporte.com, Jorge Jesus já é o preferido da diretoria para substituí-lo. Que coisa, hein? Eu falei ontem, né, Frank? Eu já tinha falado, o Abel está fora do Flamengo. Era só uma questão de tempo. E eu acho que o Abel fez a coisa certa. Deixa eu ver o que o UOL informa aqui também. Eu acho que ele não tem mais idade, o currículo dele é muito grande, sabe? Ele não tem mais idade para ficar com esse mimimi aí de torcida, os dirigentes contratam ele e depois não dão respaldo. Então eu acho que o Abel está certíssimo, ele não tem que passar por isso. Já passou por tanta coisa na vida, vai para um outro clube que respeite mais ele. Não estamos discutindo aqui trabalho, se o trabalho foi perfeito ou não. Mas o Flamengo estava sendo muito ingrato com o Abel. Então eu acho que o Abel está certo, e como eu tinha dito antes, era uma questão de tempo. A próxima derrota do Abel, ele seria demitido. O Abel fez o certo. Já que vão me demitir, saio eu antes. É isso aí. Diz que ele vai entregar o cargo agora à tarde, vai comunicar os jogadores. Imagino que já tenha comunicado então a diretoria, né? E o Jorge Jesus, o português, que foi até Belo Horizonte acompanhar o jogo, né? Engraçado, né? Ele acompanhou o Atlético Mineiro e Flamengo. A gente achando que ele estava de olho no Atlético, será que ele estava de olho já na vaga do Abel? Que coisa, hein? Não, já na vaga do Abel não, talvez ele fizesse conversa. Ele tem feito lobby, né, para trabalhar aqui no Brasil, diz que é sonho, veio aqui acompanhar jogos, então aí, ó, tá vendo? O Flamengo pode realizar o sonho do português aí. Vamos aguardar as próximas notícias, então, a informação do momento para você que está acompanhando a nossa live também. Abel Braga deixando o Flamengo, vai comunicar os jogadores na parte da tarde da sua decisão e já há o Jorge Jesus, o português, como o candidato a substituí-lo, tá bom? E obrigado ao Jorge Nascimento também. O João Dias, oi, manda um abraço para Souza, na Paraíba. Na opinião de vocês, qual time está jogando melhor futebol do Brasil? O Júnior Checha, olá meu amigo Frank, sou o tricolor e acho difícil passar, a não ser que o Pato venha de centroavante e o Cuca ser mais audacioso. Escuta, mas não adianta também o Pato de atacante, entendeu? Primeiro que ele não consegue ficar fixo lá como um atacante de referência. O jogo do cara é sair da área, buscar o jogo, carregar um pouquinho mais a bola. É difícil, viu? Marcelo Pires, falando sério, o VAR veio para somar e tem mostrado que precisamos dele. Hoje temos muitas reclamações por ser algo novo, mas veio para corrigir erros que acontecem seguidamente, por o árbitro ter que decidir no exato momento. Se coloquem no lugar deles, não é fácil, por mais que se tenha experiência e tempo, paciência é a dica, vai melhorar. É isso aí. E paciência e tempo, é importante isso, Frank, porque eu estava ouvindo agora uma matéria que falava sobre a utilização do VAR aqui no Brasil. Na Europa, o VAR é utilizado normalmente, isso é estudo, normalmente uma vez em cada 3 jogos. E aqui ele é utilizado praticamente em todos os jogos e mais de uma vez por jogo. Então a CBF está preocupada porque ela está sentindo que os árbitros estão errando demais. Porque na verdade, também foi outro número que eu vi, que a porcentagem de mudanças quando o VAR entra em ação é muito grande, cerca de 80%. Então é sinal de que os árbitros estão errando muito e por isso que o VAR está tendo que entrar em ação e corrigindo esses erros, ao contrário do que acontece na Europa. O Fabiano Alexandre, o Timão ganha de 1-0 no sufoco e passa nos pênaltis. Ih, Fabiano, isso aí só semana que vem. Aliás, o jogo do Corinthians no final de semana, que seria contra o Goiás. Né? Foi adiado em função dos jogos do Corinthians, quinta-feira Sul-Americana e terça-feira da semana que vem, dia 4, Copa do Brasil. Aí ficou sem uma data para o jogo do Campeonato Brasileiro, do tipo para aquele intervalo mínimo, né, de tempo entre uma partida e outra. Pode fazer no dia que vai fazer de novo Botafogo e Palmeiras, se eles resolverem assim. Isso, 22 de dezembro. Luziane Santos, Abel é um ótimo treinador, tem que ser respeitado. Eu acho também, Luziane, gosto muito do Abel e acho que fritaram ele lá no Flamengo. Tudo bem, você não é torcedor do Flamengo, não está vendo que a torcida está passando raiva. Eu estou vendo tudo isso, mas eu acho que deveriam ter mais consideração com ele lá. João Dias, Abel não foi respeitado no Flamengo, na minha opinião. O Fabiano Alexandre, o jogo do Palmeiras não precisa jogar de volta contra o Botafogo. 1 ponto para cada e fim de papo. Foi o único gol que saiu no jogo.
Fábio Evangelista dos Santos. Fala sério, Abel Braga é um treinador que não conseguiu dar um padrão de jogo ao time. O meio-campo do Flamengo é um buraco, sem organização defensiva, sem nenhuma jogada de ataque eficaz, vive de jogadas de seus ótimos jogadores que o elenco tem. É o que o João fala aqui, Fábio, desculpa, tá? Discordar aqui em partes do que você escreveu. É o que o João sempre diz aqui, o Flamengo tem um bom elenco, mas é do meio para frente. Agora, o treinador que chegar vai encontrar um time encorpado. Com volante que vai chegar, com lateral que vai chegar, com zagueiro que vai chegar, e vai ter condição de fazer um trabalho melhor do que vinha fazendo o Abel. Vai chegar aí o Gemerson para a zaga, vai chegar aí o Rafinha para a lateral, o Thiago Maia, que era do Santos, que está lá no Lille, disse que pode chegar também, baita jogador. Aí, amigão. E eu não estou falando aqui, eu já disse, eu não estou falando sobre o que o Abel fez ou deixou de fazer tecnicamente com o Flamengo. Eu acho que faltou respeito com ele. Se ele já não está agradando, não tem essa. Futebol brasileiro não tem que ficar aguardando, esperando e fazendo o técnico passar por esse perrengue. Então, se ele já não está agradando já há algum tempo, senta, conversa, olha, eu acho melhor você ir para o seu lado, a gente fica por aqui, contrata outro técnico. O Flamengo não fez isso, o Flamengo está fritando o Abel. Estava fritando o Abel. Então o que eu estou falando é o respeito ao profissional, à pessoa do Abel Braga. O trabalho que ele fez pode ter deixado um pouco a desejar, mas aí a diretoria do Flamengo tinha que tratar de outra forma. E outra coisa, ele percebeu que não tem respaldo da diretoria também, quando a diretoria falou, acho melhor colocar os titulares, né? O cara não tem a prerrogativa de definir qual time que vai para o campo, pô. Você está de brincadeira comigo, né? O Roberto Gângelo, hoje mais uma eliminação. O que esperar de um time que não ganha nenhuma dividida? Fica 3 jogos sem marcar gols. Mais um vexame para a coleção. É pessimista aí com relação ao São Paulo. Vamos falar de Copa do Brasil então. Começando com o Paysandu Internacional, jogo das 7h15 da noite. O Inter já venceu o primeiro. O Paysandu teve até um ônibus apedrejado lá na chegada, né? O Paysandu fez jogos da Série B e Copa do Brasil fora de casa. Aí quando chegou agora para se preparar, perdeu o treinador, né? Léo Condé vazou. E é com esse clima que vai jogar contra o Internacional, com o interino. Quer dizer, com clima tranquilo já ia ser quase impossível. Com o clima desse, pior ainda. O Inter hoje joga um melhor futebol. Eu vejo o Inter até... Tem aí alguns times que estão jogando bem, alguns poucos, né? Mas eu acho que hoje o destaque no Brasil, para mim, é o Internacional. Muito bem montado por Odair Helma. Ganhou de 3-1, podia ter sido de muito mais no jogo de ida. Acho que o Inter passa mesmo jogando fora de casa. O Fábio Evangelista dos Santos, discordo. No ano passado, a mesma defesa, só com a saída do Hever, e foi a segunda melhor defesa. Escuta, o Fábio, você pode discordar. Os laterais nunca foram unanimidade, sempre criticados. O Rodolfo oscilou entre titular e reserva. O Léo Duarte é um arremedo de zagueiro. Entendeu? O Tuller é instável quando entra. Se você foi a segunda melhor do campeonato, se você acha que ela é boa, parabéns para você. Para mim, ela é fraca. Grêmio e Juventude, ida 0-0, jogo às 9h30 da noite. O Grêmio é favorito, joga em casa. Mas, sabe, se eu tivesse que apontar entre esses dois jogos de times gaúchos, os confrontos, quem está nadando de braçada, eu colocaria o Inter mesmo fora de casa. Acho que o Grêmio é o favorito, mas eu não descarto aí uma surpresinha do Juventude. Eu colocaria aí em 65% a 35%, porque o Juventude, se fizer um golzinho, mesmo que o Grêmio empate, vai levar para os pênaltis, sabe? E a pressão em cima do Grêmio, por mais que o Renato fique falando aí que o time é bom, quando quiser volta a jogar, volta a ganhar, não é bem assim. O time quando entra numa fase, já não joga. Hoje o André deve ir para o banco, deve entrar o Viseu, que fez o gol no final de semana, mas o Grêmio ainda não está passando essa confiança toda, não. Acho que classifica, se tivesse que apontar um favorito, apontaria, claro, o Grêmio. Mas não cravo completamente não. Palpites do Fabiano Alexandre. Bahia 2-1 hoje de virada e Internacional 2-0 fácil. Jardel Santana, ironia, hein? Tá arriscado Rogério e Gilberto, que já jogaram no São Paulo, virarem carrasco hoje. Tá difícil pro meu tricolor. O Rogério Ponta, o atacante. O Neymar do Nordeste, né? Wesley Borges, o Abel se queimou quando fez elogios ao Inter, colocando ele como melhor do que o Fla, tanto o time como o Maraca. O Durval Filho acho que vai ser 3-0 para o Bahia. Não pode falar mais a verdade hoje?
Nós estamos aqui, o pessoal é muita demagogia, entendeu? Você elogia um rival, os caras acham que você está depreciando o seu produto, enfim. E o São Paulo e o Bahia, aquela análise final. O que eu disse no começo, acho que o Bahia está bem treinado pelo Roger, tem um time muito rápido, um time muito veloz, uma transição muito boa, já fez essa transição no Morumbi nesses 2 últimos jogos, ganhou um e poderia ter ganho outro, perdeu várias oportunidades, e o São Paulo não vai ter tanto espaço assim como teve no Morumbi. O São Paulo vai ter que sair para o jogo, tem que ganhar e vai abrir buracos na zaga, que não é uma zaga muito confiável. Aquilo que você falou no começo, dá para dizer que é surpresa o São Paulo se classificar? Classificar direto, sim. Classificar ganhando por 1-0, 2-1, é uma surpresinha. Eu digo que o Bahia é favorito à vaga. Wesley Borges corrigindo, estádio do Inter mais bonito que o Maraca. Não, a gente entendeu, fica tranquilo. O Jorge Nascimento, a torcida do Fla é complicada. Abel também não vigiava nas coletivas. Beira-Rio é mais bonito que o Maracanã. Podia evitar certas palavras. É como se estivesse no Corinthians e falasse que o Allianz Parque é mais bonito que o estádio de Itaquera. Não, não é não. Não é a mesma coisa. Falou do time do Sul, não falou do Fluminense, do Vasco. Wesley Borges, já lemos. O Alessandro José Lopes, 1-0 tricolor, pênaltis e São Paulo vence. Aí depois ele colocou as mãozinhas juntas aqui, né? Tipo, estamos orando para que seja assim. Tem que ser mesmo. Valeu, Alessandro. Raul Gomes, o Flamengo mais uma vez mostra sua infinita falta de planejamento. Conseguem conturbar o próprio ambiente. Falta plantel. Manda o Abel e traz quem? É isso aí. Hoje também tem a decisão da Copa do Nordeste, Botafogo e Fortaleza. O jogo na Paraíba. Na ida, o Fortaleza venceu por 1-0. Isso é mais difícil hoje. Fortaleza é mais time, vai ser mais difícil, mas por jogar pelo empate e ter também um contra-ataque muito rápido, Fortaleza bem dirigido pelo Rogério Ceni, acho que o Ceni leva mais essa. Bom, e tem a final da Liga Europa entre as duas equipes inglesas, o Chelsea e o Arsenal. O jogo será às 4 da tarde lá no Azerbaijão, né? Os caras levam um jogo para o Azerbaijão e fica jogador de fora porque não pode entrar no país, o mictariano. Se fosse a Comebol, amigo... Depois falam da Comebol, né? Tudo bem que ninguém ia imaginar que a final seria entre o Chelsea e o Arsenal e que o Mkhitaryan estaria envolvido, mas tem que pensar em tudo, né? Não pode. Vai levar para um local que teve um problema sério com o outro, que no caso o Azerbaijão com a Armênia. Então, agora, quanto ao jogo, eu acho que é muito equilíbrio. Os dois não foram coadjuvantes no campeonato inglês, os dois têm grandes elencos. Por palpite, por chute, eu ficaria com o Arsenal. Eu acho que vai dar Arsenal também. O Jardim Bezerra, o Abel pediu demissão, o que vocês acharam? Ele vai comunicar à tarde, né, segundo as informações aí da decisão dele de deixar o clube. Ele cansou de ver gente enchendo o saco dele, é isso que eu acho. Acho que ele é um treinador de grande capacidade. Acho que do meio para frente o Flamengo vinha fazendo, tomou 2 gols lá, fez 3, entendeu? Então, assim, o ataque do meio para frente vinha produzindo. O pessoal enchendo o saco lá, quando a Arrascaeta está em campo, quer que tira a Arrascaeta, quando está no banco, quer que coloque a Arrascaeta, quando está o Diego jogando, quer que tire o Diego, quando está o Diego no banco, quer que entre o Diego, sabe? Então, muita encheção de saco. Durval Filho, São Paulo, do jeito que está, será muita surpresa se chegar às quartas. Salvará uma alma do purgatório. Ai. E aí, João, tem destaque olímpico também hoje? Você não vai falar do Neymar, não? Não vou. Não vai Cansei falar. de defender. Não, mas não é isso, né? Eu também não quero falar dele. Né? Eu acho o seguinte, eu só rapidinho, né? Tem muito mimimi. Afinal de contas... E outra coisa também, o moleque deu uma canetinha nele, ele puxou muito mimimi. O moleque deu uma caneta nele, ele ficou irritado, ficou chateadinho. Ele não xingou, ele segurou o cara e continuou treinando lá. Jogou o cara no chão, não levantou e tal. Eu acho que está super faturado isso aí também. Mas ele é novo, o Neymar é um garoto novo, ele aprende. Bom, destaque olímpico, basquetebol. Ontem, grande vitória do São Paulo lá na Paraíba. 86-82 na final da Copa Ouro, da Liga Ouro, né, no basquetebol, que é a segunda divisão da NBB, e o São Paulo consegue empatar a série e leva o jogo decisivo para o Morumbi na próxima sexta-feira, às 20 horas.
grande resultado, porque esse time do Unifacisa também é muito bom. Os dois times têm 3 americanos, o armador do Unifacisa é um baita jogador, então a gente vai ter uma final muito grande. Olha, o torcedor de São Paulo está mal aí no futebol, mas tem uma grande chance de comemorar um título no basquete na próxima sexta-feira. Voleibol Liga das Nações, no feminino, ontem, bela vitória do Brasil, 3-2 contra a Holanda, lá na Holanda, começo da segunda semana, né? O Brasil ganhou de uma seleção que vem crescendo nos últimos tempos. Hoje tem a Polônia, estão jogando agora, inclusive, o jogo começou às 11h30, e a Bulgária será o terceiro jogo amanhã nesse quadrangular. Na Liga das Nações masculina, o Brasil começa na sexta a participação contra os Estados Unidos. E o último destaque, o Frank está acompanhando aí, vai dar uma olhadinha quanto é que está o vôlei, né? O último destaque é para uma data especial hoje, né? Hoje completando 20 anos que perdemos João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. E a Polônia está ganhando o Brasil 2-0. João Carlos de Oliveira, que foi 2 vezes medalhista olímpico, em 76 em Montreal, em 80 em Moscou. Ele bateu o recorde mundial em 75 na Cidade do México, no PAN, com 17,89, um recorde que depois só foi quebrado 6 anos depois pelo Willie Banks. E o João do Pulo teve marcas expressivas na carreira que foi abreviada quando ele era muito jovem ainda, 27 anos, em 1981, logo depois dos Jogos de 80, quando ele foi absolutamente roubado. Os Jogos de Moscou, ficou comprovado que os árbitros anularam vários de seus saltos, um deles seria até maior do que 18 metros, segundo especialistas, e o João do Pulo ganharia o ouro com facilidade, mas armaram para que o ouro ficasse com um russo. Eles queriam o tetra do Saneev, do Viktor Saneev, mas quem acabou ganhando o ouro foi o Jacques Udmai. Em 81, ele saía de uma formatura onde ele foi paraninfo e teve um acidente sério na Via Anhanguera, quando ele ficou 9 meses internado e acabou tendo a sua perna direita amputada, encerrando aí a sua carreira brilhante como atleta. Depois disso, ele já foi político, trabalhou um pouquinho com esporte, mas ele nunca mais foi o mesmo, porque foi realmente um trauma muito grande para alguém que tinha ainda pelo menos mais uns 5, 6 anos de carreira, vinha aí mais uma Olimpíada pela frente, ele já não teria talvez aí essa concorrência tão grande, ele poderia ganhar o sonhado ouro, mas o João Carlos de Oliveira foi um atleta, sabe, um dos maiores da história do país. Uma modalidade que o Brasil teve o Ademar Ferreira da Silva, teve o Nelson Prudêncio, mas o João do Pulo escreveu o nome na história e até por esse detalhe, por esse acidente que o tirou a condição de continuar competindo, ele entrou no hall dos mitos do esporte brasileiro. E a gente está completando hoje 20 anos, força aí sempre para familiares, para amigos, para treinadores que conviveram com o João, que além de um grande atleta, era também uma grande pessoa. Muito bom, boa lembrança, João. O Jorge Nascimento disse que a pressão lá no Flamengo 24 horas, a Luziane Santos disse que o Neymar anda muito nervosinho. Olha, eu não vou falar nada, mas se ele tivesse rasgado o colete do moleque, aí ele ia ver só. Alcione Azevedo disse que já saiu a escalação do São Paulo, passa aqui uma escalação do time. Sair não saiu porque o Cuca não libera a escalação antes, né? Isso aí pode ter certeza, viu? E é o seguinte, 2-0 para a Polônia sobre o Brasil, 25-20 no primeiro, 25-22 no segundo set. Vamos começar o terceiro agora, mas estamos tomando um couro lá, tá bom? No nosso vôlei feminino. O Fábio Evangelista aqui, ó, para quem defende o Abel Braga, pesquisa os números do último trabalho do treinador. Concordo quando se fala no amadorismo da diretoria. Eu defendo o Abel mesmo, gosto dele. O Abel é o seguinte, ele é desses caras que toma gol, só que ele joga pra frente. Ele não é esses retranqueiros que a gente costumou bater palma aí nos últimos anos no futebol brasileiro. Valeu? Fábio, obrigado pelas mensagens aí durante a live, tá bom? Curtiu a live? Deixa aí aquele like maneiro pra gente. Compartilhe também, sempre a gente pede, né? Hoje estouramos mais uma vez aí o horário todo aí. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais. E amanhã a gente volta, amanhã tem mais Copa do Brasil, tem mais Sul-Americana, a gente fala do jogo lá da final da Liga Europa também, e fala do São Paulo, que será que vai dar hoje, hein? Valeu, pessoal. Tchau, valeu, tchau. Valeu, Frank. Tá 2-0 para a Polônia. Do Tite. 5-0 já para a Polônia. Já.